1 Coríntios capítulo 8. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 1. Aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 1. Até o verso de número 5 somente, diz assim: acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Verso 6. Todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Vamos ler o que está no chão? Verso 1, 1 Coríntios 8, verso 1, diz assim: liberdades cristãs, efeito do conhecimento do amor. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estar tratando um assunto muito importante sobre a liberdade cristã. Aleluia, glória a Deus. Nós já vimos isso ano passado, não sei se o pastor lembra, de Romanos 14 e 15. Paulo fala também esse mesmo assunto, né? Pois é um assunto interessante, comida, né? A maioria das coisas que a gente come hoje, irmãos, é sacrificada a ídolos, não sei se vocês sabem. Então, se formos querer ser monges, né, achar que a comida é impura, não vamos comer nada. Coca-Cola, marcas de café, marcas de arroz, eu vi, não sei que alimento que era, se era feijão, arroz, 7 velas, coisa assim, 7 flechas, não lembro qual que era, mas nós observamos que na indústria alimentícia de hoje, não é diferente como era na época greco-romana, onde estava localizada a cidade de Corinto e onde estava a igreja e onde Paulo ali tinha feito a obra de Deus. Então, essas coisas elas existem até hoje, né? É claro que os deuses têm outros nomes, mas são a mesma linhagem demoníaca. Naquela época era Zeus, Afrodite, Artemis, Diana, Apolo, Paco e tantos deuses que eles tinham ali para adorar. E hoje também não é diferente. Então é um assunto muito interessante, hoje nós vamos estar vendo. Depois de responder as perguntas sobre o casamento, do capítulo 7 e 6, Paulo fala dos capítulos 6 e 7, Paulo volta para um dos assuntos mais controversos da carta que havia recebido da igreja de Corinto. Os cristãos podem comer carne que foi sacrificada a ídolos? A questão imediata não é do interesse dos cristãos de hoje, uma vez que não enfrentamos esse problema. No entanto, a questão mais ampla
da liberdade cristã aplica-se à nossa realidade, pois enfrentamos problemas com os quais Paulo nunca teve de lidar. Então o autor aqui do comentário acha que isso não existe mais hoje, né? Então eu não concordo com ele nesse aspecto, pois essas coisas sacrificadas a ídolos, né, para vender mais, não só de comida, roupa, cantores que fazem pacto, isso aí até hoje existe, né? Existe nos bastidores. Por isso que tudo que nós vamos comer, beber, devemos dar graças a Deus, né? Como ensina a Bíblia. Em 1 Coríntios, do capítulo 8 a 10, Paulo apresenta 4 princípios básicos que devem servir de diretrizes para os cristãos que precisam tomar decisões pessoais acerca de áreas questionáveis da vida. Os 4 princípios são: o conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor. 1 Coríntios 8. Então, não adianta conhecer muito e não tiver amor. Está fora da palavra de Deus. Pois 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer: ainda que eu conheça tudo, tenha todos os mistérios, fale todas as línguas, se eu não tiver amor, nada me servirá esse amor. Então nós vemos os fariseus, eram homens doutores da lei, mas não conheciam e nem praticavam o principal da lei, né? Que era o amor, a justiça e a misericórdia. Eles percorriam o mar para converter uma pessoa, atravessavam o mar, Jesus diz. Eles oravam todos os dias, jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo até da hortelã do quintal deles. Eles faziam questão de cortar a 10ª parte e levar para o templo. Eles eram homens que davam esmola, que faziam oração na praça pública, que recitavam a lei, que gostavam de sentar nas primeiras cadeiras, mas não tinham amor, que era o principal, né? O amor, a misericórdia e a justiça, e todas essas coisas são o mais importante para nós, né? O mais importante da lei de Cristo para nós. Conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor. É o que nós vamos ver hoje no capítulo 8. No capítulo 9, que será a próxima aula, nós vamos ver a autoridade deve ser contrabalanceada pela disciplina. Ou seja, a autoridade que Deus nos dá deve ser contrabalanceada pela disciplina também. Ou seja, deve haver disciplina, deve haver não uma brincadeira com a autoridade, né? Como muitos fazem hoje. Muitos captam o ungido hoje e acham que vão ungir terreiros de macumba e não sabem usar a autoridade, não tem disciplina para usar aquilo que Deus dá. O capítulo 10, do verso 1 ao 22, a experiência deve ser contrabalanceada pela cautela. Ou seja, devemos ter experiências com o Senhor, mas devemos ter cautela também, porque quem vive de experiência somente acaba se desviando da igreja, né? Não é? Quem vive só de emoção. Eu vi uma frase de um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, Gunavinga. Ele disse que as pessoas não devem ter suas vidas pautadas em profecias nem revelações, mas na palavra de Deus. Então, nós vemos a diferença, né? A diferença do fundador para muitas das vezes da continuidade das denominações, que hoje muitas das vezes valorizam, não estou dizendo que a Assembleia faça isso, mas estou dizendo no meio pentecostal, né? A grande maioria valoriza mais experiência, mais os sentimentos, mais o que eles tiveram de visão, sonho ou profecia, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra, é a nossa bússola, ou seja, é a nossa guia. Nós não precisamos de profetas para nos guiar, nós não precisamos de sacerdotes ou de revelações para nos guiar, nós precisamos unicamente da palavra de Deus. Ela irá nos guiar. Do capítulo 10, do verso 23 ao 33, a liberdade deve ser contrabalanceada pela responsabilidade. Vai ser muito forte, hein? A liberdade deve ser contrabalanceada pela responsabilidade. Isso nós vamos ver lá no capítulo 10 também, talvez semana que vem. Por quê? Porque a liberdade que Cristo nos deu, muita gente usa dela para pecar, para libertinagem.
Igual a igreja de Gálatas, Paulo vai dizer assim: Cristo nos libertou, mas não useis essa liberdade para dar ocasião ao pecado, para dar ocasião à carne. Então nós vemos isso, a liberdade também sendo mal aproveitada na igreja, mal aproveitada pelos cristãos. Por exemplo, carnaval de Jesus, festa de Halloween dentro da igreja. Tem igrejas que fazem, vocês não podem acreditar, mas se pesquisar vocês vão ver. Igrejas que fazem carnaval, festa junina. Isso não precisa nem muito longe, aconteceu em Botucatu, Arraial Gospel, até quentão. Agora disse que não era alcoólico que estava ali, mas é o que nós dizemos, né? Muitas pessoas usam a liberdade sem responsabilidade, né? Sem responsabilidade. Como podemos observar, Paulo dirige-se principalmente aos cristãos mais fortes da igreja, os que possuíam conhecimento espiritual, experiência e que entendiam sua autoridade e liberdade em Cristo. Ora, os mais fortes devem cuidar dos mais fracos. Romanos 14, 15 vai falar sobre isso também. A questão da carne oferecida aos ídolos é tratada em 1 Coríntios 8 e 10, de modo que a estudaremos neste capítulo. E em 1 Coríntios 9, Paulo ilustra o princípio do uso correto da autoridade, explicando a própria política financeira. Trataremos dessa questão no capítulo seguinte. O conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor. No mundo antigo havia 2 fornecedores de carne: o mercado, onde os preços eram mais altos, e os templos da cidade, onde sempre havia carne de sacrifícios disponível. Então, no tempo antigo, não é como hoje, não. Hoje não se sabe. Embora sacrifica, né? Sacrificam galinha, até seres humanos continuam sendo sacrificados hoje, né? Mas isso de uma maneira oculta, que ninguém sabe. Mas naquela época tudo era feito às luzes, né? Às claras. Então, os animais que eram sacrificados aos ídolos dos templos, né? Dos deuses do panteão da Grécia, de Roma, depois eram vendidos mais baratos, era vendido mais barato nos próprios templos e nos açougues que existiam na época, né? Nos mercados de carne. A carne era mais cara, então por isso que muita gente escolhia comprar carne lá nos templos, né? Porque aquela carne de sacrifícios eram mais baratas. Meu Deus, meu Deus. Os membros mais fortes da igreja sabiam que os ídolos não poderiam contaminar os alimentos, de modo que economizavam dinheiro comprando a carne mais barata vendida nos templos. Além disso, se um amigo não convertido os convidava para uma refeição na qual era servida carne sacrificial, os cristãos mais fortes aceitavam o convite, fosse para ir ao templo ou à casa do amigo. Tudo isso ofendia os cristãos mais fracos. Muitos deles haviam sido salvos da idolatria pagã e não conseguiam entender como seus irmãos em Cristo podiam querer ter qualquer contato com carne sacrificada a ídolos. Romanos 14, 15 fala sobre isso também. Os cristãos mais fracos tinham problemas com restrições alimentares e dias santos, mas a questão fundamental era a mesma. Essa controvérsia poderia acabar causando uma divisão na igreja, de modo que os líderes pediram o conselho de Paulo. O apóstolo chama a atenção dos leitores para 3 fatores importantes, que nós vamos ver agora. Então, não tinha problema nenhum comer carne de sacrificada a ídolos, porque a comida é dom de Deus, né? E o que a Bíblia ensina, Jesus, o ensino que eu, se eu for citar todos, só cito um de Jesus: o que entra não contamina, mas é o que sai. Ou seja, a comida não nos contamina, jamais pode nos contaminar, jamais. Mas qual que era o problema então aqui? Era que havia novos convertidos, que tinham se convertido a Cristo, né, recentemente, saído do paganismo, né, e achavam que aquele tipo de carne era algo contaminado, né, era algo demoníaco, era algo sujo, né, que ia trazer para eles pecado, impureza para com Deus, ia afetar a consciência e a liberdade cristã deles. Por isso que Paulo vai aqui nos dar um ensinamento sobre isso. Vamos ao comentário também da Bíblia de estudo aqui, de John MacArthur, que eu achei interessante.
coisas sacrificadas a ídolos. Os gregos e os romanos eram politeístas, adoravam a vários deuses. Nós somos monoteístas. O que é? Adoramos um Deus só, né? Politeísta que adora vários deuses. E polidemonistas, acreditavam em muitos espíritos maus. Eles acreditavam que os espíritos maus tentariam invadir os seres humanos incorporando-se ao alimento, antes dele ser comido, e que os espíritos maus poderiam ser eliminados somente se a comida fosse sacrificada a um Deus. O sacrifício não tinha como propósito somente obter o favor do Deus minúsculo no caso, né? Mas também limpar a carne de contaminação demoníaca. Essa carne descontaminada era oferecida aos ídolos como sacrifício. A porção que não era queimada no altar era servida nas iníquas festas pagãs. O que sobrava era vendido no mercado. Depois da conversão, os cristãos se sentiam mal por comer um alimento comprado nos mercados de ídolos. Por isso, lembrava os sensíveis cristãos gentios de sua antiga vida pagã e da adoração demoníaca. Então, é aquela cultura extremamente pagã. Eles acreditavam que sacrificando a comida aos seus ídolos, né? A Zeus, a Diana, a Artemis, eles estavam purificando a carne dos espíritos maus, né? Dos demônios. E o duro é que isso acontece até hoje, porque a maioria das pessoas que servem o engano acham que estão servindo a deuses bons, né? Estão servindo a anjos de luz, a guias espirituais da luz. Então você vai nos ufologistas que acreditam em extraterrestres, eles acreditam que são seres da luz. Você vai no espiritismo, são guias de luz. Você vai na macumba, são demônios, são orixás, são guias. Na igreja católica não são demônios, são santos, né? Então, essa mentira satânica continua até hoje, irmãos. Até hoje. Só vai mudar o nome de deuses, né? Como diz o ditado, para enganar, ele inventa até 1 milhão de nomes diferentes, né? Para ele enganar a gente. Ele pode inventar 1 milhão de nomes e pode vir 1 milhão de formas diferentes para nos enganar. Pode vir como uma criancinha, pode vir como um demônio, como um anjo de luz, como um pastor, como um profeta, como um rabino, como um padre, como um anjo, como bem entender, como ET, como que ele quiser se transformar. Porque ele tem essa autoridade, esse poder. Então por isso que temos que conhecer a palavra de Deus, porque ela é a nossa única arma de ataque e arma de defesa, né? Para desmascarar Satanás e o seu império inteiro. Então, comidas sacrificadas a ídolos, eles sacrificavam para achar que iam purificar a comida, né? Purificar a comida, né? Então, a comida já é abençoada. A única coisa que temos que fazer ao comer é agradecer a Deus. Não precisa nem ser em voz alta, pode ser em pensamento somente. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pela água, e se alimentar, porque se você for procurar a raiz de todos os alimentos que você come, a grande maioria ainda continua sendo, né, oferecida aos demônios, aos ídolos, né? Mas eles não têm esse poder de afetar o alimento, né? Porque Cristo é maior, né? Se Cristo nos resgatou da maldição da lei de Deus, quanto mais as maldições demoníacas, né? Ou dos homens, ou dos feiticeiros. Se Ele nos resgatou da maior maldição de todas, que é da lei, ou seja, a maldição do próprio Deus, da ira do próprio Deus, do juízo do próprio Pai, Ele nos resgatou, nos trouxe salvação, justiça e reconciliação, quanto mais dessas coisas pequeninas, né? Dessas coisas pequeninas. Então, temos que crer, né? Porque isso aí é uma pesquisa que eu faço, né? Os irmãos não são obrigados a acreditar, mas grande parte dos alimentos que existem hoje é controlado pela indústria de sociedades secretas, maçonaria, Illuminatis, e muitas dessas comidas, não todas, eles colocam substâncias, sabia disso? Para deixar as mulheres estéreis, sem poder dar filhos, para trazer doenças, para mexer na estrutura genética. E há quem pesquise, quem diga já
que há certos tipos de alimentos que têm substâncias que são até desconhecidas pela ciência, pelos cientistas, né? Que afetam até a feminilidade do homem, deixar o homem afeminado e a mulher masculinizada, né? Afetam no hormônio. Então temos que crer na palavra. Por isso que Jesus deixou escrito: se beberem alguma coisa mortífera, não, se comerem também, não lhes fará mal algum. Aí você pode imaginar, mas ninguém me deu coisa envenenada. É verdade, para mim, ninguém me deu, pastor, creio que também não, né? Mas as comidas que nós comemos, não sabemos a procedência, não sabemos as químicas, as coisas que colocam dentro dela, né? Não sabemos, a própria Coca-Cola, né? Ninguém sabe realmente o que tem ali, o que pode causar, né? Até porque a televisão jamais irá deixar, né, se houver alguma notícia, né? Porque eles pagam milhões para a televisão, em comercial. Você acha que a televisão vai falar mal deles? Se ela que dá muito dinheiro para eles. Então, irmãos, nós temos que crer na palavra, né? Crer na palavra de Deus, porque o mundo jaz no maligno, né? E se havia isso em Corinto, quanto mais nos dias de hoje, né? Quanto mais nos dias de hoje. Vamos ler o verso 1 e 2 novamente. Vamos ler o verso 1 e 2 novamente. 1 Coríntios 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou senhores do saber, né, na outra tradução. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, o saber, né, ensoberbece, mas o amor edifica. Então nós vamos observar pela palavra de Deus que quanto mais conhecê-la, quanto mais buscar o verdadeiro conhecimento do Senhor, conhecimento de Deus, mais você vai saber que ainda não sabe como convém saber. Agora, o problema é quando nós conhecemos pouco. Quanto menos conhecermos, mais inclinado ao orgulho nós seremos. Por quê? Porque vamos ver o apóstolo Paulo. Quanto que ele tinha de sabedoria de Deus? O apóstolo Pedro, Moisés, Enoque, Noé, Abraão. Esses homens se orgulharam? Não. Eles conheciam a Deus muito ou pouco? Muito. E pode ver que todos aqueles que se orgulharam eram porque conheciam a Deus pouco. Saul, Judas Iscariotes e tantos outros na Bíblia, né? Conheciam a Deus pouco. Então esse é o problema. É conhecer pouco. É preferível não ler a Bíblia uma vez inteira do que não ler. É melhor que você não leia do que na sua vida inteira só uma vez. Por que eu falo isso? Porque se você vai ler de uma maneira superficial, talvez rápida, talvez em um mês, em um ano, e depois vai abandonar. Quer dizer, você vai achar que sabe, mas não sabe. Porque a sabedoria de Deus, o entendimento da palavra de Deus deve ser contínuo, ou seja, não é só uma vez, não é duas, não é 100, não existe uma regra, né? Na verdade, nem regra para isso existe, tem que ler 1, 10 ou 20. A regra é que quanto mais você conhecer a Deus, mais se aprofundar conhecendo ao Senhor, mais você vai crescer no amor, na graça, na misericórdia que edifica, né? E não que incha, né? A ciência incha, o conhecimento ele incha, mas o amor ele edifica. Vamos lá. Os coríntios eram ricos em conhecimento espiritual e na verdade um tanto orgulhosos de suas realizações. Sabiam que um ídolo não era coisa alguma, apenas uma representação de um falso Deus que só existia na mente obscurecida dos que o adoravam. A presença de um ídolo em um templo não era prova incontestável de que aquele Deus era real. Posteriormente, Paulo ressalta que, na verdade, a idolatria é a adoração aos demônios. Assim, a conclusão é lógica: um Deus inexistente não pode contaminar o alimento oferecido em seu altar. Até aí, cristãos fortes mostram-se mais esclarecidos. Então, por que os cristãos mais fracos sentem-se perturbados
com a posição deles, uma vez que é tão lógica. Porque nem todos os problemas são resolvidos com a lógica. A criança pequena que tem medo do escuro não é tranquilizada por argumentos, especialmente se o adulto ou o irmão mais velho assume uma atitude de superioridade. O conhecimento pode ser uma arma com a qual lutar, ou uma ferramenta com a qual edificar. Tudo depende de como é usado. Se ensoberbece, não pode edificar. Então, um exemplo muito simples aqui. O escuro faz mal para alguém? Não, não faz. E por que a criança tem medo do escuro? Assim, espiritualmente falando, nós vimos aqui, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo chama a igreja do Coríntios do quê? De bebês, não chama? De carnais, ou seja, qualquer coisinha para eles é escândalo, qualquer coisinha para eles é pecado, é diabo, eles vê o diabo em tudo. Tem crente que é assim, né? Ele demoniza tudo. Se cai um raio, ou se furar o pneu do carro, já acha que é um demônio já que furou o pneu, né? O diabo está me perseguindo. No meu carro, uma vez eu estava no monte, pastor, acho que não estava essa vez, hein? Tinha um tatu andando pro meio lá, um pastor, hein? O cidadão falou, nada de tatu esse pastor aí. Não sei nem se é pastor mais, um moreninho. Falou que era um demônio que tinha entrado no bicho. Então, nós vemos que tem pessoas que são bebês espirituais, né? São bebês, têm medo de tudo, veem o mal em tudo, assim como os novos convertidos de Corinto, né, os carnais, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, os bebês espirituais, que tinham que ser alimentados com leite, não com alimento sólido. Eles achavam aquilo um absurdo. Mas como é que pode? Nós abandonamos aqueles templos, aqueles ídolos maus. Agora estamos servindo a Cristo, aqueles irmãos nossos estão indo lá comprar comida e comer aquela carne. Então os problemas acontecem hoje também, né? Talvez não nesse sentido, mas em outro sentido, né? Tem pessoas que se escandalizam, infelizmente, com coisas que a Bíblia não condena, né? A palavra de Deus não condena. Aleluia. Até aí os cristãos foram. Uma atitude de quem sabe tudo é evitar a evidência de ignorância. A pessoa que realmente conhece a verdade tem forte consciência de que também não sabe. Além disso, uma coisa é conhecer a doutrina. Outra bem diferente é conhecer a Deus. É possível crescer em conhecimento bíblico e, no entanto, não crescer na graça de Deus, nem no relacionamento pessoal com Deus. A prova é o amor. O segundo fator do qual Paulo trata. Então, conhecer a Deus é melhor do que conhecer a doutrina. Embora seja importante conhecer a doutrina, que são os ensinamentos bíblicos, né, para não sermos enganados. É importante o cristão conhecer profundamente, pois Paulo diz que temos que saber manejar a palavra da verdade e temos que crescer no conhecimento. Mas é importante também crescer na graça, né? Não sei se o pastor lembra, uma vez que nós pregamos aqui, que se você crescer só no conhecimento e não na graça, você vai se tornar um fariseu ou um crente intelectual, né? Agora, se você só crescer na graça e não no conhecimento, também prejudica. Por quê? Porque você será alvo do inimigo também. Por quê? Porque a graça, as emoções ou as experiências, né, os dons, os sentimentos também não são fundamento para a nossa fé. O fundamento é a palavra de Deus. Então tem que haver um equilíbrio, né? Crescer na graça e crescer no conhecimento. Por isso que eu falo, se a pessoa ler a Bíblia uma vez inteira na vida, aquilo lá, em vez de trazer bem para ela, vai trazer mal. Por quê eu falo isso? Porque ela leu uma vez, então ela acha que sabe tudo, né? Não precisa nem ir na igreja mais. Não preciso ir na igreja, já sei o que tem que ser feito. Já não ouço mais nenhum pregador. Então, isso, em vez de trazer amor, trazer santidade, desejo por Deus, de amar a Deus ao próximo, vai trazer orgulho, né? Por quê? Porque é um conhecimento superficial, né? É um conhecimento ralé, né? O verdadeiro conhecimento, ele vem pela prática, ele vem pelo aprendizado, pelo discipulado. O que é o discípulo? É o que segue todos os dias o Senhor.
é o que segue todos os dias a palavra do Senhor. Ou seja, Paulo, quantos anos ele andou com Cristo? Foi vários. Pedro e todos os outros da Bíblia andaram anos. Então é impossível o camarada se converter um dia, ler a Bíblia uma vez e já achar que no primeiro ano de conversão conhece tudo. Mas é isso que está acontecendo hoje. É exatamente isso. Paulo vai dizer sobre isso lá em Timóteo, sobre os neófitos na fé, ou seja, pessoas que não têm estrutura espiritual, pessoas que estão de brincadeira com o Evangelho. Pra vocês verem que é brincadeira, hoje eu vi na internet um negócio, um cartaz de uma igreja, de uma assembleia, não sei que ministério que é também, mas o curso era oferecido por R$1.000, pastor. Era um curso que dura menos de 3 meses, para você ser bacharel de teologia. Olha só, e se você pagasse mais um pouco, mais uns meses, mais uns 3, 4, você seria doutor em divindade, porque eles colocaram embaixo, porque o mercado evangélico, olha só, o mercado evangélico é um meio que daqui para frente só vai crescer. Então as oportunidades de emprego são muitas para esse ramo. Quer dizer, o camarada vai lá, lê uns 10 livrinhos de bacharel, não vai nem saber se é heresia, se não é, porque não lê a Bíblia, né, também. Pega o diploma, põe um anel no dedo e acha que sabe tudo. É o que a maioria tem feito hoje. Por quê? Como que se pode ser? Você for fazer uma faculdade dessa mesmo, de verdade, é no mínimo 4 anos no seminário todo dia, você tem que ir. Agora o cara em 6 meses está prometendo. Então, nós vemos o seguinte: tal pessoa que pegar esse diploma, ela vai ser inchada ou vai estar no amor? Vai ser inchada, porque lá embaixo já está o interesse, né? Para você ser um profissional, para você ganhar dinheiro com esse meio de vida, né? Ou seja, o cristianismo, ministério pastoral, evangelístico, de Cristo, né? Vai ser simplesmente uma profissão. Simplesmente vai ser para mim um meio de ganhar pão, né? E vou dizer para os irmãos, né, quem quiser estar nesse meio para ganhar pão, é muito mais fácil você enriquecer do que trabalhando para o homem, né? Quem for corrompido, quem for inclinado à avareza, inclinado ao engano, né? É inclinado a isso também, né? A corrupção. Então devemos vigiarmos. Isso está acontecendo. Aleluia. A maioria dos bacharel em teologia que tem por aí é tudo fachada. Você vai perguntar as coisas da Bíblia para a maioria, mas ele nem sabe falar. Nem sabe. Por que não sabe? Porque eles compraram o curso. Literalmente a verdade é essa, né? Eles compraram o diploma, né? Compraram. Mas orar, jejuar, calejar o joelho, ler a Bíblia todo dia, buscar Deus, perseverar 1 ano, 2, 3, 5, 6, 9, 10 anos, isso ninguém quer fazer mais, né? Isso não serve nem para os líderes só também, isso serve para todos os crentes, né? Hoje todo mundo quer as coisas rápidas, fácil e de mão beijada. É assim que a nossa geração quer as coisas hoje. A maior prova disso é as campanhas, né? As campanhas é a maior prova de que o crente quer as coisas fáceis, né? É a maior prova. Tem igrejas por aí que o pastor parece Deus, né? Ele escolhe os dias, olha, hoje Deus vai prosperar o povo, hoje é a segunda prosperidade. Amanhã vai ser a terça da libertação, amanhã Deus vai libertar o povo. Sexta vai ser da família, sábado vai ser do Espírito Santo. Então, parece que o pastor, Deus tem que se agendar a agenda dele, né? Deus não opera mais. Se Deus quiser salvar, se Deus quiser libertar no domingo, não pode, tem que ser na terça, né? Então é isso que nós temos visto acontecer, né? É isso que nós temos visto acontecer. Por causa da falsa sabedoria, né? Da falsa ciência, que só tem ensoberbecido o ser humano, né? O amor que edifica, o amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera e que tudo suporta, não tem sido praticado, né?
Eu vou entrar num assunto aqui interessante sobre ídolos, né? Mas não tem nada a ver com os ídolos. Mas o próprio Paulo, ele seguiu essa linha de pensamento para escandalizar a igreja. Vamos ver depois em Coríntios 9, que ele trabalhou com as próprias mãos para que aquilo não escandalizasse o evangelho, né? Para que as pessoas não começassem a dizer que ele estava ali só por causa de dinheiro, né? De oferta, não foi? Para não que seja que era errado ele ter salário, pois nós vamos ver em Coríntios 9 aqui que o obreiro é digno do seu salário, mas ele escolheu para que não fosse pesado a igreja, para que não escandalizasse, para que desse o exemplo para a igreja também, desse o exemplo para que aqueles líderes que estavam sendo formados não se tornassem lobos devoradores, mas sim homens e mulheres de Deus. Ele deu exemplo, ele fez dessa forma para não escandalizar, né? E hoje, o que os líderes têm feito hoje que tem escandalizado o nome de Jesus? Tem escandalizado, literalmente, né? Literalmente, a mesma coisa se eu for pastor da igreja aqui e receber o salário da igreja aqui e de repente aparecer na porta da igreja aqui com uma BMW, com uma Mercedes, né? Eu vou estar abençoando o povo ou vou estar escandalizando o povo? Escandalizando, infelizmente é verdade, a não ser que eu trabalhasse, tivesse minha profissão, fosse um médico, advogado, aí tudo bem, né? Aí cada um vai dar conta do seu dinheiro a Deus, né? Vai dar conta daquilo que faz com o seu dinheiro. Mas nós estamos vendo exatamente isso. Os líderes estão escandalizando as ovelhas fracas, pequenas, doentes, os bebês espirituais. Estão escandalizando por causa das suas prosperidades, dos seus aviões, carros importados. Então o princípio é o mesmo. Terceiro versículo agora. Terceiro versículo. Até o 6. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada. Nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que também alguns que se chamem deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. O amor. O amor e o conhecimento devem andar juntos, seguindo a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Ou seja, o amor e a verdade devem andar juntos. Note que o versículo 13 aqui diz algo muito sério, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E se você catar esse versículo aqui, comparar ele com Mateus 7, onde muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, profetizei, curei, expulsei demônios, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, o Senhor Deus, que está no céu, todo-poderoso, o eterno, o Criador de tudo, embora seja onisciente, conhece todos os seres humanos, e seus olhos vasculham tudo, mas familiarmente falando, ou seja, ele faz parte da sua família, pois Jesus disse: minha família é aquele que faz a vontade de meu Pai. Só faz parte da família do Pai eterno, do Deus Todo-Poderoso, aquele que o ama. Esse ele conhece. Então a questão aqui também não é se você conhece a Deus, ou eu conheço a Deus, mas a questão é se nós dele somos conhecidos. Se somos dele conhecidos, né? Eu acho interessante a passagem de Paulo, né? Expulsaram o demônio, depois foi o sacerdote querer imitar. O demônio falou assim: eu conheço quem é Paulo e também sei quem é o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, além de Paulo ser conhecido de Deus, no reino espiritual ele era conhecido de anjos, tanto bons, né? Anjos de luz, os anjos verdadeiros, como dos falsos anjos, né? Que são os demônios, né? Os decaídos. Então ele era conhecido no mundo espiritual e era conhecido por Deus também, né? Dele ele era conhecido. Então a questão aqui não é se eu confesso que Jesus é meu Senhor,
ou se eu conheço a Ele, mas a questão é, Ele me conhece? Ele vai me confessar diante do Pai, diante dos anjos? Essa é a questão. A questão é se eu expulso demônios, se eu faço maravilhas, ou se eu tenho muito conhecimento. Mas a questão é, eu tenho um amor que edifica, eu tenho um amor que é o amor de Deus, que ama o Senhor, que ama o próximo, e que nessa manifestação de amor, eu sou conhecido por Ele, porque aquele que ama conhece a Deus, né? Lá em 1 João está claro isso, e quem não ama não conhece a Deus, e se eu odiar o meu irmão que eu vejo na terra, como posso dizer que amo um Deus que não vejo? Então, quem ama o Senhor, dele é conhecido, dele é conhecido. Então, tudo que nós formos fazer para o Senhor, se não for baseado no amor, não é recebido na glória, não será galardoado no céu, não será. Se pregarmos por qualquer motivo a não ser o amor, não haverá galardão. Assim também a oferta, assim também o louvor, assim também a caridade para com o próximo. Aleluia. Se alguma coisa é feita com interesse ou com barganha, já não é feito por amor, né? Mas sim por interesse. Alguém disse bem que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Olha que interessante, né? Alguém disse bem que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Jesus disse algo muito interessante para os discípulos uma vez. Ele disse assim: muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas vocês não conseguem suportar. Lembra desse versículo? Está lá em João. Isso se aplica para nós. Muitas coisas Jesus tem para falar sobre a minha pessoa, que Ele reprova, sobre a sua pessoa, que Ele reprova. Mas muitas das vezes Ele não fala ainda, porque não é o momento, né? Nós não estamos preparados para o baque. Nós não estamos, a realidade é essa. Não estamos preparados. Isaías achava que estava, mas quando ele contemplou Deus, ele viu a verdade, né? A verdade é que ele era um homem de lábios impuros, mesmo sendo profeta do Senhor. Então, isso é muito interessante. A verdade sem amor é brutalidade. E também o amor, como é pregado hoje em dia, né, sem a verdade, é hipocrisia também. Porque os dois andam juntos, o amor e a verdade. Eles estão casados. Não tem como nós divorciarmos o amor da verdade. Eles estão juntos. Deus é amor, mas Ele é verdade também. Deus é verdade, mas Ele também é amor. Então o cristão deve ter o amor e deve ter a verdade. Deve pregar a verdade em amor. Deve viver em amor, mas não pelo amor, não pela terra, pelo mundo, mas em amor pela verdade que é Deus e a palavra de Deus. Então é isso que muitas das vezes os cristãos modernos, né, principalmente os teólogos liberais, não entendem. Acham que pelo fato de Deus ser amor, Deus é obrigado a aceitar tudo, né? Aceitar tudo. Ao ponto de eles já estarem aceitando normal homens se relacionarem com homens e mulheres se relacionarem com mulheres. E se alguém falar contra isso, mesmo falando de uma forma dócil, sem brutalidade, mas em amor, não concordando com essa opinião e essa prática de vida, eles acham que é uma falta de amor, né? Então esse é o falso amor. É o amor hipócrita. Por quê? Porque é o amor que quer, é o amor da cultura, mas não o amor de Deus. Deus nos ama. Deus ama todos desse planeta. Mas todos, a maioria vai para o inferno. Essa é a verdade. Deus ama todos, mas a maioria vai para o inferno. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdade. Então Deus não é só amor. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse: se você vê um pastor, um pregador pregando só que Deus é amor, mas não falar da justiça dele, da santidade, só isso já basta para dizer que ele é um falso profeta. Não precisa de mais nada. Então se você for numa igreja por aí que só prega bênção, prosperidade, amor, vitória, mas não há mensagem da verdade, não há o exclusivismo, porque o Evangelho não é inclusivo, ele é exclusivo, ou seja, é a única verdade que leva ao céu, não existe outro caminho.
outra porta. Então a verdade é essa, ela é inconveniente, ela é dura. Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz na terra, mas eu vim trazer uma espada, ou seja, juízo. Eu vim para colocar homem contra pais, contra filhos. Por quê? Por causa da conversão, da salvação, da mensagem do Evangelho que é forte e verdadeira. Então, se o camarada só prega coisas boas, desconfie, né? O Dr. Martin Lloyd Jones, que já faleceu também, ele disse: se ele vê um homem que só prega o atributo de Deus, que é o amor, mas não prega os outros atributos, não ensina com a mesma veemência, né? Só dele fazer isso já é um falso profeta. Já é. Por quê? Porque ele está fazendo Deus e não pregando o Deus da Escritura, né? Ele não está pregando toda a verdade, todo o conselho de Deus, mas ele está pegando partes da Bíblia e fazendo Deus, né? Conforme a sua mente, fazendo um ídolo, né? Aleluia! John Calvino disse que a mente do homem é uma fábrica de ídolos. O conhecimento é uma forma de poder que deve ser usada em amor. No entanto, o amor deve ser sempre controlado pelo conhecimento. Os cristãos mais fortes na igreja de Corinto tinham conhecimento, mas não usavam em amor. Em vez de edificar os irmãos e irmãs mais fracos, apenas se tornavam cada vez mais presunçosos. Então, não somente nas coisas de ídolo, né? Se a gente vai chegar lá no capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai falar de dons. É a mesma coisa. Eles tinham conhecimento, tinham os dons, mas não tinham amor. Você ia no culto deles, era uma gritaria, era um querendo falar mais língua estranha do que o outro, era um querendo profetizar mais alto do que o outro. Paulo falava: e aí não está o amor, aí está a competição, competitividade, aí está tudo menos o amor, porque Deus não é Deus de confusão. Esse culto de vocês é uma confusão geral. Se está um incrédulo aí para ouvir a palavra, não vai entender nada, porque vocês falam em línguas, pulam, mas não pregam, não ensinam a profecia. Então, isso até hoje acontece, né? Sabe o que é avivamento para muitos crentes hoje? O avivamento para muitos crentes hoje é vir na igreja, rodopiar, pular, gritar até ficar rouco, cair no chão, depois ir embora para casa. Isso é avivamento para a maioria hoje. É um falso avivamento, né? Não é um avivamento bíblico. A grande preocupação de Paulo era que os mais fortes dentro da igreja ajudassem os mais débeis a crescer e a deixar de ser fracos. Algumas pessoas têm ideia equivocada de que os cristãos fortes são os que vivem de acordo com regras e regulamentos rígidos e que se ofendem quando outros exercitam sua liberdade em Cristo, mas não é o caso. Na verdade, são os cristãos fracos que sentem necessidade de segurança da lei e que temem usar sua liberdade em Cristo. São eles que se mostram propensos a julgar e criticar os cristãos mais fortes e tropeçar naquilo que fazem. Por certo, isso torna difícil os irmãos e irmãs mais fortes ministrarem aos mais fracos. É aqui que o amor entra em cena, pois o amor edifica e coloca os outros em primeiro lugar. Quando o conhecimento espiritual é usado em amor, o cristão mais forte pode tomar a mão do mais fraco e ajudá-lo a se levantar e caminhar de modo a desfrutar sua liberdade em Cristo. É impossível obrigar os cristãos imaturos a se alimentarem e transformá-los em gigantes. O conhecimento deve ser misturado com amor, pois de outro modo o que aumentará não será o coração, mas apenas a presunção. Um pastor conhecido costumava dizer: alguns cristãos crescem, outros apenas incham. O conhecimento e o amor são dois fatores importantes, pois o conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor, a fim de usarmos nossa liberdade cristã corretamente. No entanto, há um terceiro fator, verso 7 agora. Verso 7 é o texto, é a última parte. Vamos ver a consciência. Versículo 7. Entretanto, não há
esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Veja, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, a comida, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Isso é Paulo, né? O exemplo dele aqui, ele vai dizer em Coríntios 11:1, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Olha só o nível dele, né? Então não é só no aspecto de salário, não. Também no aspecto de comida, né? Aleluia. Se ele soubesse que comer certo tipo de alimento ou tomar certo tipo de bebida ia te escandalizar, ele não faria, né? Ele não faria. Ele procuraria andar de uma forma a não trazer escândalo aos fracos. Não porque a comida em si é pecado, ou a bebida, mas sim por causa da consciência fraca, né? Da pessoa, né? Da consciência fraca. Consciência é muito interessante, né, irmãos? Porque tem coisas que eu faço pela fé que não é pecado. E se você fazer sem fé, já é pecado, diz a Bíblia em Romanos. Tudo que não é pela fé é pecado. Ou seja, se torna pecado para você. O termo consciência significa simplesmente conhecer com, e é usado 32 vezes no Novo Testamento. A consciência é o tribunal interior no qual os atos são julgados e aprovados ou condenados. A consciência não é a lei, mas dá testemunho da lei moral de Deus. O mais importante, porém, é que a consciência depende do conhecimento. Quanto mais conhecimento espiritual possuirmos e praticamos, mais forte se torna a nossa consciência. Alguns cristãos têm a consciência fraca porque foram salvos há pouco tempo e não tiveram oportunidade de crescer. Como bebês, precisam ser guardados com cuidado. Outros têm uma consciência fraca porque se recusam a crescer, ignoram a Bíblia, a comunhão cristã e permanecem em estado de imaturidade. Mas alguns permanecem fracos porque temem a liberdade. Se como uma criança com idade suficiente para ir à escola, mas que tem medo de sair de casa, por isso precisa ser levada para a escola todos os dias. A consciência de um cristão mais fraco é facilmente contaminada, golpeada, no versículo 12, né? E no versículo 13, escandalizada. Por isso os irmãos mais fortes devem anuir voluntariamente aos mais fracos, e não fazer nada que possa prejudicá-los. Talvez não faça mal algum ao cristão mais forte participar de uma refeição idólatra no templo, mas pode ser prejudicial ao mais fraco. Aleluia. Paulo, em 1 Coríntios 8:10, adverte que os cristãos mais imaturos podem decidir imitar os irmãos e irmãs mais fortes e desse modo serem levados a pecar. Então, não era pecado se ele fosse lá comer aquela comida sacrificada a ídolos. Não era pecado, e não é pecado, porque o ídolo não é nada. Mas é por causa dos fracos, né? Os fracos, na verdade, são aqueles que se acham fortes. Esse é o problema, né? Aí eles vão achar que você está escandalizando. Então, se isso for escandalizar, você deve procurar não fazer, né? Não fazer. É a mesma coisa que aqui em São Manuel nós temos a festa da Aparecida, não tem?
Se um crente vê outro crente lá, vai escandalizar, não vai? Não que aquela comida faça algum mal para ele, porque não faz. A Aparecida não é nada, é somente um Deus fabricado pelo homem. Assim como nas festas que tem aí, festas católicas, que tem nos bares, e tem comidas, né? Barracas de comida, aquilo lá não faz mal nenhum. Mas por que muitas das vezes nós não podemos ir lá? É por causa dos fracos que nós não vamos. Porque se você for lá e comer, você vai escandalizar a fé de um pequenino. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 18. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque uma alma para Deus vale mais do que tudo. Foi comprada com o sangue, né? Com o sangue de Jesus. Mateus 18. Verso 5, né? Mateus 18, 5. Romanos 14, 15 eu não vou nem ler aqui, porque são capítulos extensos, né? Fala sobre esse assunto também. Nós já estudamos aqui. Mateus 18, verso 5. Diz assim: qualquer que recebe em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azeia, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Isso é muito sério. Portanto, se tua mão e teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida como um aleijado ou coxo, do que tendo as duas mãos ou dois pés sendo lançados no fogo eterno. E se teu olho escandalizar, arranca ou atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Verso 10 agora. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Verso 14 só agora, fala da parábola das 100 ovelhas, então vamos só ler o 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Então por que Paulo não comia aquela carne? Por causa dos pequeninos, né? Por que ele não se misturava, né? Não ia? Por causa dos pequeninos. É igual lá em Israel, quando ele foi para Israel, para Jerusalém, ele rapou a cabeça, se você ler lá em Atos. Não porque ele cresce naquele ritual, né? Ele não cria naquilo lá, mas ele fez aquilo para não escandalizar os judeus. Seria um escândalo para os judeus, né? Se ele não cumprisse o voto ali, não rapasse a cabeça do jeito que eles queriam, né? Seria um escândalo. Seria um escândalo. Então Paulo procurava não servir de escândalo. E mesmo ele não procurando servir de escândalo, né, para os irmãos, mesmo assim eles achavam ainda, né? Esse é o problema maior, né? Porque o evangelho que ele pregava já era um escândalo, né, para os judeus e para os gentios. Então nós vemos aqui, irmãos, a dificuldade que nós temos nesse mundo, né, nesse mundo caído. Se comermos e bebermos, vamos chamar de comilão e beberrão, como fizeram com Jesus, né? Agora, se nós jejuarmos muitos, né, como fazia João Batista, vamos falar que nós temos demônio também, né? Somos fanáticos. Então, nós vivemos no mundo dessa forma, né? Que as pessoas sempre vão estar nos analisando, nos examinando, nos testando, para achar o escândalo em nossa vida. Por isso que tudo que nós pudermos fazer para evitar escandalizar os irmãos, né, principalmente os pequeninos de Cristo, né, que são os bebês espirituais, né, que ainda não tem aquela consciência do Evangelho, da liberdade de Cristo ainda, né, não sabem diferenciar liberdade de libertinagem, né, graça de lei, né, amor e fé de rituais. Então nós temos que tomar cuidado, né, para não escandalizar. Por isso os irmãos mais fortes devem anuir voluntariamente os mais fracos, não fazer nada que possa prejudicá-los. Talvez não faça mal algum ao cristão mais forte participar de uma refeição idólatra no templo.
mas pode ser prejudicial ao mais fraco. Paulo, em 1 Coríntios 8,10, adverte que os cristãos mais imaturos podem decidir imitar os irmãos e irmãs mais fortes, e desse modo serem levados a pecar. É importante observar que os mais fortes seguem aos mais fracos em amor, somente para ajudá-los a amadurecer. Seu propósito não é mimá-los, mas sim edificá-los, ajudá-los a crescer. De outro modo, os dois se tornariam débeis. Somos livres em Cristo, mas devemos ter cuidado para que o nosso conhecimento espiritual seja moderado pelo amor e para que não tentemos os cristãos mais fracos a agir contra a consciência. Quando o conhecimento é contrabalanceado pelo amor, os irmãos mais fortes exercem o ministério junto aos mais fracos, e os mais fracos crescem e se fortalecem. Amém? Então aqui é um princípio que Aleluia. Nós vamos continuar falando no capítulo 9 e no capítulo 10, né? Sobre esse mesmo princípio, né? Porque a cidade de Corinto, nós estudamos já que é uma cidade que era muito idosa, havia uma deusa ali, né? Havia 1000 prostitutas que se ofereciam nas ruas para o povo pecar, fornicar, e havia muita filosofia também, um povo que gostava de filosofia, né? Gostava de eloquência. Então, foi nesse meio dessa cidade que Paulo pregou o Evangelho e almas se converteram. E houve esses problemas e Paulo, então, ele ensina os cristãos mais fortes, né? Se você for comer uma carne, né? Ou fazer alguma coisa que vai escandalizar o teu irmão, não faça, procure não fazer para ele ver perto dele, né? Para você não ferir a consciência dele, para que você não usar a sua liberdade em Cristo para ferir a consciência do mais fraco, né? Então esse negócio de consciência é muito interessante, né? Porque é a mesma coisa da televisão, né? Para uns aquilo é pecado, para outros já não é, né? É igual o futebol, para uns aquilo é pecado, para outros não é. Roupa, a mesma coisa, para muitos isso aqui que eu estou vestindo é um escândalo, né? Então nós temos que ter sabedoria hoje, irmãos. Temos que ter sabedoria hoje porque a consciência dos crentes está tão fraca, está tão diminuta, né? Em vez de buscar a glória de Deus, elas se apegam a coisas pequenas, a coisas insignificantes, que não tem poder nenhum contra o pecado, nem contra Satanás, né? Mas vamos se apegar a Jesus, amém? Vamos colocar em pé nesta